Vamos falar sobre segurança? Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que é controle de acesso de usuários. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje a gente vai bater um papo muito rápido sobre um problema muito simples de resolver em segurança da informação, mas que para minha surpresa, grandes sites ainda possuem essa vulnerabilidade. Então vamos entender bem rapidinho o problema antes da gente comentar sobre a solução. Eu tenho aqui um sistema fake, onde eu preciso me logar, eu preciso fazer um cadastro. Então se eu fizer login como usuário 1, por exemplo, eu vou ser logado e ser redirecionado aqui para uma página que vai ter informações do usuário 1. Perfeito. Posso sair dessa página e vou me logar como usuário 2. Quando eu digito a senha e faço login, eu tenho aqui informações do usuário 2. Só que o que acontece? É muito comum a gente ter na URL alguma identificação, por exemplo, o ID lá do banco de dados, da informação que a gente quer exibir. E é o caso aqui, eu tenho na URL a identificação da informação que eu estou exibindo. No caso, é uma informação. Então aqui eu estou passando o ID 2, que é referente a uma informação do usuário 2. Mas se eu mudo isso daqui para 1, por exemplo, eu estando logado como usuário 2, consigo acessar as informações privadas do usuário 1. Então aqui a gente tem um problema de controle de acesso. Eu estou permitindo o acesso a informações que eu não tenho direito, que o usuário, no caso, não tem direito. Então isso é um problema muito simples de resolver, mas para minha surpresa, os sistemas de prefeituras, por exemplo, praticamente todos que eu já vi possuem essa vulnerabilidade. Eu recentemente recebi aquela cartinha do IPTU, carnê do IPTU, que eu precisaria mandar para o proprietário e etc. E lá tem as informações para a gente buscar todos os débitos que possuem em relação ao IPTU, do imóvel, etc. Eu acessei a página e lá na URL possui uma identificação, um ID, que é vinculado a dados do dono do imóvel, do proprietário do imóvel. Então lá possui o nome, quais imóveis esse proprietário tem, etc. Essa informação já não deveria vir nesse carnê, mas beleza, vamos supor que esse carnê só fosse entregue para o dono da informação mesmo, para o proprietário do imóvel. Ainda assim, se eu chego lá na URL e troco o ID, eu acesso informações de imóveis de outras pessoas que eu não deveria ter acesso. Eu não vou mostrar isso aqui porque eu não sei se eu teria algum problema legal de mostrar esse tipo de informação. Mas se você quiser se aventurar e dar uma olhada nisso, você vai ver que não é difícil encontrar essa vulnerabilidade. Então como que a gente poderia corrigir isso? É muito simples. Se eu, como usuário 2, estou tentando acessar a informação que não pertence a esse usuário, eu deveria mostrar aqui um erro, simples assim. Alguma mensagem informando que eu não tenho acesso a isso. E melhor ainda, se uma informação não me pertence, para todos os efeitos ela não existe. Então o ideal, nesse caso, seria retornar um 404, por exemplo, um não encontrado. Então, se eu trocar a página aqui de erro para consertado, que é a URL que eu tenho aqui já com esse problema resolvido, e tento acessar a informação de um usuário que não sou eu vou ter aqui um 404. Claro que eu poderia estilizar essa página, mas o código de exemplo é muito simples, então eu não tomei esse tempo. Agora, se eu tento acessar a informação que é minha mesmo, ou seja, do usuário 2, eu tenho acesso sem problema. Vou sair daqui e fazer login de novo com o usuário 1, o usuário 1 utilizando a senha. Quando eu faço login, eu estou mandando lá para aquela página de erro, né? Mas se eu mandar para o consertado, eu tenho acesso à informação 1, mas se eu tento acessar a informação do usuário 2, erro 404. Então esse é o conceito de controle de acesso. E para a gente realizar controle de acesso, existem várias abordagens. Eu não vou mostrar o código aqui, porque a abordagem depende muito de como você já tem a autenticação no seu sistema e etc. Inclusive, a gente tem vídeos aqui falando um pouquinho sobre essa parte de login, autenticação. Eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhada. Mas basicamente, algumas formas de você fazer esse controle de acesso. Você pode ter um Access Control List, o famoso ACL. Nesse Access Control List, você pode ter, por exemplo, uma tabela no banco de dados com permissões. Esse usuário tem essa permissão, esse usuário pode acessar tal conteúdo, esse usuário pode fazer isso. Isso é uma forma da gente controlar acesso. Nesse caso aqui, é uma outra técnica onde determinado usuário é dono da informação. Então, quando uma informação possui um dono, ela não precisa de uma lista de controle de acesso, por exemplo, eu posso ter no meu código, por exemplo, na query onde eu busco essa informação, além de buscar pelo ID da informação, eu busco pelo ID do usuário que está logado. Então eu adiciono já direto na query que manda para o banco de dados essa verificação. Quando eu recebo de volta, caso não exista, 404. Eu não preciso saber
se é porque essa informação não é desse usuário ou se realmente não existe. Isso não precisa ser exposto ao usuário. Uma outra forma da gente ter controle de acesso é Role-Based Access Control, ou RBAC. E nessa forma de controle de acessos, cada usuário pode ter papéis. Por exemplo, um papel de usuário comum, um papel de administrador, um papel de supervisor, e cada um desses papéis vai ter a sua lista de controle de acesso. Então eu, usuário 1, posso ter o papel de administrador e o usuário 2, o papel de usuário comum. Somente os usuários que possuem o papel de administrador, o role de administrador, vão ter acesso à página de controle de usuários, por exemplo. Então existem várias formas da gente trabalhar com acesso à informação, mas é muito importante que de alguma forma você trabalhe. Não deixe esse tipo de erro acontecer e não faça igual as prefeituras que estão deixando acesso liberado a informações sigilosas de proprietários de imóveis. E se esse tipo de conteúdo te interessa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse.